todos, tudo bem? Bem-vindos a XL Strategy. Eu sou o Wagner Carvalho e hoje eu vou mostrar para vocês uma função do Excel chamada Exato e mostrar alguns exemplos de como posso utilizar essa função junto aí à sua planilha, a uma solução que você possa criar, ok? Bom, primeiro, o que faz a função Exato? Ele simplesmente compara dois textos, tá? Então, eu vou escrever aqui para vocês, aqui, por exemplo, o meu nome. Wagner. E se eu escrever aqui Wagner também, reparei que uma célula, a B2, eu escrevi Wagner com o W maiúsculo e a C2 com o W minúsculo. Se eu simplesmente fizesse uma comparação entre as células, tá? Por exemplo, igual essa, ele vai voltar para mim o valor de verdadeiro, porque os textos são os mesmos. Mas a gente sabe que uma está com maiúsculo e outra não. Por isso eu tenho essa função chamada exato. Ele compara exatamente, além do que está escrito, se as letras estão maiúsculas e minúsculas também, conforme os textos são escritos. Então, se eu colocar igual exato, tá? Texto 1, ponto e vírgula, texto 2, reparem que ele voltou para mim como falso. Ou seja, embora os textos são os mesmos, as palavras são as mesmas, a forma que cada uma está escrita é diferente, tá? Então voltou o falso. Ele não retorna valor de falso, por exemplo, se eu tiver formatação diferente, tá? O que ele compara é texto. Então, se eu colocar agora aqui Wagner com o mesmo formato que escrita do primeiro, ele vai voltar como verdadeiro. Poderia colocar aqui como negrito, por exemplo, ele continua como verdadeiro. Colocaria uma cor de fundo, então assim, a formatação ele não verifica a formatação, ele verifica o texto. Se eu colocar, por exemplo, com R final maiúsculo, ele já me dá falso aqui porque os dois não são iguais, embora o texto seja o mesmo, a palavra seja a mesma. Tá? Então, baseado nessa lógica que ele tem, eu montei aqui alguns exemplos, né? Dois exemplos, na verdade, de senha. Tá? Você pode, por exemplo, ter aqui, eu tenho uma aba chamada senha, que eu coloquei uma senha aqui, né? A1, B2, C3, T4, só que com maiúsculos e minúsculos, tá? E a pessoa pode digitar aqui essa senha, e se não tiver condizente com o que realmente tem que ser a senha, ele vai mostrar aqui a fórmula que é falso, né? Na verdade, eu coloquei aqui uma função de condicional junto com exato para mostrar que a mensagem de senha não confere ou senha ou acesso liberado. Então, o que faz a função? Deixa eu primeiro colocar aqui. Se eu colocar 1A, 2B, 3C, 4D, ele continua como falso, né? Vamos ver como é que a senha tem que ser. A1, B2, então o que eu fiz aqui? Eu coloquei primeiro os números. Então vamos lá. A1, B2, C3, D4. Então ele já voltou como verdadeiro. E deu aqui a mensagem de acesso liberado. O que eu fiz aqui? Repare que eu tenho aqui a função exata que compara a senha, que é exatamente essa. Eu coloquei nesta célula aqui o nome aqui de senha. Então ele compara a senha com a aba acesso B2, que é esta aqui. Então ele compara se o que eu digitei aqui é exatamente o mesmo que está lá na célula senha, e se for igual, ele vai me dar a mensagem acesso liberado, se não, ele vai dar a senha não confere. Tá? Se eu por acaso colocar aqui o D minúsculo, eu vou digitar, ele já me dá falso, senha não confere. Tá? Baseado nisso, você poderia partir para a parte 2 aqui. Eu criei uma outra tabela aqui, uma aba chamada usuários, que eu tenho o usuário, a senha, e eu tenho os dados aqui de cada um dos usuários. Então vamos supor que eu estivesse fazendo
o usuário quer fazer uma edição nos seus dados, né? Então, neste caso aqui, eu tenho os usuários. O que eu fiz aqui? Eu marquei estes nomes, que são os usuários, e nomeei esse conjunto de dados como usuário. Tá? Aqui eu fui na faixa de comandos dados, tá? E dentro de dados, validação de dados, eu escolhi o critério de lista e coloquei aqui a fonte como igual usuário, que é de onde eu retiro os nomes aqui, né, para dos meus usuários. Então, por exemplo, Maria, e aqui é o campo que ela vai digitar a senha dela, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, M. Coloquei a senha que é dela, ele deu acesso liberado aqui. E ao mesmo tempo já mostrou os dados dela para que eu possa verificar se estão ok ou não. Como é que eu fiz isso então? Aqui primeiro, né, eu vou fazer o exato, né, vou verificar, fazer a condição do exato, como eu fiz anteriormente aqui. Só que eu vou verificar o que? Users. O que é users? Users é aqui. Usuários. É essa tabela aqui, ó. Users. Tá? Então eu marquei aqui os dados da minha tabela. Então, vamos voltar aqui. Eu estou comparando o que for digitado no B11 com a função índice. Né? O que faz o índice? Então, quando eu escrevo índice, eu vou indicar qual é a minha matriz. Então, users, que são aqueles dados, qual é a linha e a coluna que eu quero que ele retorne. Como eu não sei qual é a linha, porque eu tenho aqui usuários, né, que eu vou entrar, né, no caso Maria, eu não sei qual é a linha que a Maria se encontra aqui. Tá? Então eu uso a função corresp para ele procurar para mim essa linha. O corresp faz o que? Ele vai procurar este valor, que é o B10, que é a Maria, dentro do campo usuário, que é aquela relação de usuários aqui, tá? E eu quero 0 aqui, que eu quero exatamente este valor. O corresp então vai me retornar qual é o número da linha que esta palavra se encontra. E 2 é a coluna 2, que é exatamente a senha. Então eu estou comparando o B11, que é o que for digitado aqui, com o índice desta linha e desta coluna. Ou seja, eu estou procurando a linha Maria e a coluna 2, que é exatamente a coluna onde estão as senhas. Então eu faço, se o exato desta comparação for verdadeiro, acesso liberado, mensagem, ou acesso negado, se for falsa mensagem. A validação, né, o exato. Tá? Baseado nisso, o que eu fiz aqui foi usar a mesma estrutura de fórmula, tá? Com uma diferença. Então aqui, olha, eu estou comparando exatamente o B11 com o índice da mesma forma que eu fiz aqui, tá? E se for verdadeiro, aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um índice novamente, mas para retornar a coluna 3, que é exatamente o nome. Se for falso, ele não coloca nada. Na verdade, eu tenho dupla aspas aqui, né? Abre e fecha dupla aspas, ele entende que eu não quero colocar nada. E isso eu fiz para cada uma das colunas. 2, 3, 4. Né? Então aqui é telefone, é a 1, 2, 3, quarta coluna. E-mail é a quinta. Então se eu vier aqui, eu tenho a mesma fórmula, só que eu mudo aqui para 5. E assim, 6 até o final. 7. Ok? Então aqui, se eu por acaso colocasse outra coisa, ele dá o acesso negado e não mostrava as informações. Só vai mostrar se eu colocar exatamente a senha, né? Então Lucas aqui, L, eu não lembro como é que eu coloquei, vamos fazer um teste aqui se eu acerto de primeira.
Consegui. Então, Lucas, tá? Eu acertei a senha, então tá aqui correto. Mais um teste aqui, Silvio, tá? Isso aqui eu vou colocar assim. Eu acesso negado, porque a senha não é essa. Vamos verificar o Silvio, eu coloquei nesse formato, com as letras minúsculas todas, né? Se eu for aqui em Silvio, ó, na verdade a primeira é 5, não é nem S, vem todas maiúsculas. Tá? Então, pessoal, essa é a dica de hoje, né? O uso do exato, você pode usar para outros propósitos, né? Você pode usar para comparar realmente se o texto que a pessoa está digitando está exatamente como tem que aparecer. Existem outras funções, mas o que eu queria mostrar é o uso realmente da função exato, ok? Obrigado, pessoal, é isso aí. Para mais dicas aí do Excel, acesse o canal, né, do YouTube, a página no Facebook, facebook.com/xlstrategy. Se você quiser mais informações ou tirar dúvidas do Excel, pode mandar e-mail para mim, wagner.carvalho@xlstrategy.com.br, Wagner com W, ou acessar a página da XL Strategy, que é xlstrategy.com.br. Bom, obrigado, pessoal, até a próxima.